a aula de geografia para o 9º ano. Hoje nós vamos acabar o capítulo 6, que é o último da apostila, e a gente depois faremos alguns trabalhos e faremos revisões, tá? E então, nós estamos falando, o capítulo 6 é sobre a União Europeia. E a União Europeia, a formação a gente viu, nós vimos até impacto e desafios da integração. Bom, o que nós vamos ver hoje? O que está faltando? A crise europeia, antecedentes da crise, não é? Desafios ambientais e a xenofobia. Então, assim, a União Europeia é um bloco muito forte, mas essa crise tem abalado bastante, não é? Essa união. Aqui na página, vamos ver, sempre com o livro na mão, né? Espaço Schengen. Esse espaço Schengen aqui, na página 58, ele está falando que em 1985 foi criado esse espaço entre os países membros da União Europeia, não é? E entre os cidadãos para circular livremente, não é? Tanto as pessoas como a mercadoria, qualquer coisa, sem problema nenhum de alfândega, tá? Então, aqui facilitando o turismo, a circulação de mercadorias e mão de obra também, tá? Mas o que tem acontecido? Por causa dessa crise, dessa migração que está acontecendo, não é, na União Europeia, alguns países estão diminuindo, não é, dificultando essa circulação aqui, com medo de pessoas migrantes que entram, que pode ser atentado terroristas, não é? E a xenofobia que está criando. Mas assim, eu só queria saber que vocês soubessem do espaço aqui, a Schengen que foi criado, tá? E que esses países, não é? Eles têm que preencher alguns itens para poder estar participando, porque eles têm que dar segurança às pessoas, às mercadorias, né, à mão de obra que passa livremente por suas fronteiras. Tem que dar segurança, principalmente tem que ter também segurança externa, não só interna, mas externa para eles. Bom, então voltamos aqui, vamos começar com a crise europeia. Em 2010, né, aconteceu essa crise que já vinha em 2008 dos Estados Unidos. E essa crise afeta todo mundo nos Estados Unidos e aumenta na Europa, não é? E principalmente Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Irlanda. Mas na realidade começou realmente na Grécia, porque eles têm um déficit muito grande. Não é? Então, assim, o país gasta mais do que arrecada. E isso, é lógico, afeta toda a economia, não é? E se afeta a economia de um membro da União Europeia, vai acabar afetando todos os outros membros, tá? O seu recorde aqui, olha, o déficit da Grécia era 3% a mais, não é, do que arrecadado no produto interno bruto. E aí isso começou, né? Falência de muitas empresas, né? Tanto as nacionais como as multinacionais, a fuga de capitais, os investidores saíram de lá e isso começou a afetar toda, né? Toda a Europa. Bom, então assim, essa fuga de capitais que afetou tudo, a Alemanha e a França, países, né, muito mais fortes, os mais ricos do bloco, eles fizeram um financiamento, né, com o FMI para o bloco europeu, para eles se reporem, não é? Então, em contrapartida, não é? Esses países, eles procuram perseguir o equilíbrio fiscal, reduzindo de forma drástica o déficit deles, né? Em curto prazo. Então, como é que eles vão fazer isso? Eles vão aumentar o imposto, não é? Tem corte de investimento, congelamento de salários, redução de benefícios sociais, não é? Aumentar a idade da aposentadoria, e isso aí desgostou a população, não é? Então as populações foram às ruas
não é? Fazer reivindicações, ter greves e uma série de coisas, não é, contra isso. É muito difícil você estar esperando a idade para aposentar e de repente, não, agora você com essa idade não, você tem que aumentar. E ainda mais aumenta imposto. Não é? Então, assim, não... Isso provocou desgosto, revolta da população. Então, em 2011, também, a União Europeia foi abalada, né? O livre trânsito de cidadãos aqui, não é? Pelo aumento do desemprego, não é? E pelo aumento de imigrantes clandestinos. Até a França e a Alemanha pedindo autorização para adotar controles extras em suas fronteiras, para você ver assim como está afetado. Nós vamos falar isso de agora, essa coisa da migração que a União Europeia está recebendo dos imigrantes, é uma coisa séria que está afetando, não é, todo o bloco. Na página 59, nós temos também outra coisa que afetou o globo, é a saída, não é? A saída aqui do Reino Unido. Ele não fazia parte da moeda, ele nunca usou o euro, mas mesmo assim eles estão preocupados porque é um dos países mais ricos do bloco, daí ele sai, quais são as consequências, né? A Inglaterra fez um referendo e 51% da população preferiu sair, não é só que para sair o processo foi longo. Faz pouco tempo agora que eles conseguiram sair porque eles tinham que resolver se eles tinham que pagar uma multa por sair da União Europeia. O que vai acontecer com os britânicos que estão morando em outros países? Que tratamento vão ter? Que tratamento vão ter as pessoas que estão de outros países morando no Reino Unido? Não é? Então, essas questões estiveram sendo, né, resolvidas porque foi em 2016 que houve esse referendo, não é? E faz meses, não faz um ano que então ela acabou saindo do bloco. Então, em vez de 28 países, a União Europeia tem 27 países. Tá? Vamos na outra página. Agora vocês vão ver antecedentes da crise econômica. Não é só pela crise, Estados Unidos que foi afetando tudo, não é? Não foi só pelos migrantes que foi, mas assim, nós temos também aqui o nível de desemprego na Europa, que ficou muito alto, de 8% a 10%, normal seria até 4%. Por quê? Porque a robotização das empresas precisa de menos mão de obra, tá? Então, a Europa ficou mais industrializada ainda, não é? Altas tecnologias também, e aí você precisa de menos mão de obra, então causa desemprego, tá? Chamam de desemprego estrutural. O desemprego atinge, ele diz aqui, principalmente descendentes de imigrantes, não é? Que eles foram atraídos depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1950, e esses descendentes agora são os primeiros que ficam desempregados. Eu tenho meus primos na Espanha, que não são descendentes de estrangeiros, que são espanhóis, e estão desempregados anos, não é? Fazem anos. Não sei se é descendente de imigrante, talvez em outros países, mas em Espanha eu não vejo isso tão forte. Coisa minha, não do livro, tá? Bom, os bairros periféricos da cidade são alvos de preconceito, porque geralmente lá que ficam os imigrantes, não é? Que não conseguem estar no centro da cidade, onde o aluguel é muito caro, o nível de vida é mais alto, e eles ficam, então, sempre nos entornos. Deixa eu ver o que mais. A elevação da expectativa de vida da população, não é? Também, o que acontece? Eleva a expectativa de vida, tem um número muito maior de idosos e um número de desempregados, e tudo isso traz mais gastos para o governo. Então, tem que, né, deixar o dinheiro aplicado para aposentadoria, para idoso e para desempregado, não é? Ele tem que vir de algum lugar. Então, é tirado, né, de algum setor para estar ajudando esse. Então, isso daí causa problemas, não é? E
povo. Vamos ver. A Europa, tá, é que a Europa também, ela ainda estava se recuperando, está se recuperando nessa crise de 2010, então ainda em vários lugares, em vários países da Europa, em várias regiões, a falta de emprego. Geralmente, nessas regiões, onde precisa de mão de obra menos qualificada, os imigrantes ficam lá. E aí, eles competem com as pessoas do lugar, os empregos, não é? E isso causa, causa o quê? Confusão, causa revolta, não? O migrante pegando meu trabalho, não é? Causa a xenofobia, tá? Então, olha aqui, a arrecadação de impostos vamos lá, arrecadação de impostos. A Europa ainda não vai se recuperar da crise econômica global, iniciada em 2008, né, que é a origem dos Estados Unidos, e é a que atingiu também a União Europeia. Então, aconteceu que a retração das atividades econômicas, então diminui muitas exportações. Se diminui as exportações, diminui a arrecadação de imposto, tá? Então, ele encolhe as receitas públicas, tem menos dinheiro, né? Então, para ativar a economia, os governos tiveram de fazer investimento à custa de empréstimos contraídos no mercado financeiro, e aí aumenta mais a sua dívida externa. Bom, então nós estamos falando da crise, agora a gente vai para desafios ambientais. Bom, com essa crescente indústria na Europa, é lógico que vai ter mais emissão de CO2, vai ter, né, o gás de efeito estufa, um ar, né, menos puro, e aí uma série de problemas, né, ambientais. E então, assim, são desafios que eles têm que vencer, tá? Bom, a Europa, as temperaturas médias anuais, então, está mexendo com a temperatura média, está aumentando. Então, assim, está aumentando 0,6 graus Celsius, não é? Por ano. Então, eles aumentaram, está aumentando isso, e eles acham que até 2100 seja de 2 graus Celsius. Isso, e a média de 2 graus Celsius por ano é muito, não é? É muito quente. E então isso vai derreter os oceanos, aí vai ter problemas de enchentes, vai ter, não é? Então, assim, vai ter graves consequências, como subida do nível do mar, tempestades intensas, alterações na chuva, né? Que daí chove num lugar e chove mais no outro. Também vai ter na produção agrícola, não é? Entre outras coisas, mexe com tudo. Então, assim, eles se reuniram e colocaram aqui, a União Europeia estabeleceu as seguintes metas: reduzir em 40% as emissões de gases de efeito estufa, né, até 2030. Elevar para 27% o consumo de energia de fontes renováveis até 2030. Reduzir as emissões entre 80% a 95%, né, até 2050. Então, essas metas são implantadas em vários setores para conseguir chegar a isso aí, tá? Também eles estão aqui falando sobre que os veículos, né, eles representam um total de 27% dos gases emitidos aqui, né? E que então a nova tecnologia de carros híbridos ajudariam, tá? Mas esses carros, sendo elétricos, vão precisar de muito menos mão de obra, e aqui estão calculando que ameaça deixar 12 milhões de europeus desempregados. Também tem uma coisa: o carro elétrico, você vai precisar de eletricidade, que daí tem a hidrelétrica, não é? Então, você está, de qualquer maneira, não é energia limpa. Não é porque para fazer uma hidrelétrica vai mexer com o meio ambiente. Vai precisar de muitas mais. Todo mundo carregando a bateria de carro. Então, tem um textinho aqui debatendo isso aqui na página 65, vocês podem ler. Não é um texto para vocês responderem nada, para vocês entenderem um pouco qual é essa discussão, tá?
A Europa, a União Europeia aqui, o produto interno bruto, ele aumentou de 1990 a 2016, mas também as emissões de gases aumentaram 23%, muito, não é? Então eles têm que chegar a essa meta que eles se propuseram. Agora vamos falar de xenofobia. O que acontece? Como eu disse antes, a xenofobia é por causa da migração. Os imigrantes, eles têm a parte que ajuda o país e a parte, então, às vezes, que não dá certo. Ele ajuda porque a Europa é uma população que envelhece. Isso quer dizer que as pessoas têm menos filhos, a taxa de natalidade em alguns lugares está negativa, e aqueles postos de trabalho, quando a pessoa se aposenta, não tem ninguém para ocupar. Então, com a migração, vai sendo ocupados esses espaços, não é? Esses postos de trabalho, que vai gerar dinheiro para estar mantendo essa população inativa de aposentados e de pessoas, não é? De idosos. Mas o que acontece? Isso aí é muito bom, tá? Mas nós temos aqui alguns probleminhas, não é? Vem muitos refugiados e eles acabam ficando em lugares que tem que estar competindo, né? Não é competindo com a pessoa natural do lugar, e o migrante vai pedir até menos, ganha menos para poder comer, e daí tira o emprego da pessoa, né, natural do país, e isso está causando problemas de xenofobia, tá? E aqui é muito triste, mas aqui tem 9.000 pessoas perderam a vida para atravessar o mar Mediterrâneo para poder chegar, tá? Bom, que mais nós temos aqui de entradas, também os terroristas que eles, né, estão com medo, tanto dos imigrantes como também pessoas terroristas que entram, né, estão espalhando terror em alguns países lá. Então, isso daí aumenta a xenofobia. Não pode ver ninguém de fora porque vai ser terrorista. Aí a França é um dos 2 países europeus que tem a maior população de imigrantes, tá? Principalmente vindos das antigas colônias francesas, tá? Argélia, Tunísia, Marrocos, principalmente da África, tá? E eles fazem cortiços ao redor das cidades. E dá muito, não é? Acaba tendo, né, problemas lá que afetam as populações. Aí os políticos vão contra, aí desenvolve aquela xenofobia, né? Então tem só xenófobos também, mas como também os racistas. A Alemanha é a que tem mais imigrantes, tá? E eles são formados por turcos, que eles são alvo de organizações, não é, neonazistas, racistas e com uma xenofobia terrível também. Porque também é a mesma coisa com o desemprego, não é? Estão, não é, disputando o emprego com as pessoas do lugar. E isso gera tensões, tá? O Reino Unido também tem grupos neonazistas e eles são contra indianos e paquistaneses, tá? Na Espanha tem as disputas históricas lá, que é a separação, né? Quer dizer, tem várias regiões da Espanha que querem sua independência, então já tem problemas com isso daí, com o País Basco, a Catalunha e tal. Mas, além disso, a Espanha está muito perto da África, pelo Estreito de Gibraltar, que dá 14 quilômetros no mar Mediterrâneo. Então, o pessoal tenta entrar pelo sul da Espanha, vem muito da África. E esses migrantes, além de competir a Espanha já vem tentando sair da crise, de falta de desemprego, aí vem todos esses migrantes e não tem como nem de onde trabalhar. Não é? Então, é um fator muito preocupante lá. A Itália é a mesma coisa, a Itália também... O sul da Itália, que é o sul mais pobre, já tem problema com o norte da Itália, que é industrializado, e aí o pessoal consegue chegar também através do sul da Itália, os migrantes, e vai provocar essas tensões. Então, o Parlamento Europeu, ele está criando um sistema comum de asilo a esses migrantes. Reforçar os esforços contra a imigração irregular, né? Vamos reforçar, incluindo o tráfico e o contrabando que tem.
tornar mais justa a distribuição dos imigrantes entre os países da União Europeia, não é porque vem pelo sul da Itália, da Espanha, não sei o que tem que ficar lá, vamos redistribuir, não é? Tornar a política de retorno dos imigrantes ilegais mais eficiente, então seja mais rápido, não é? E promover a integração social dos refugiados nos lugares que eles tiverem que ficar. E com isso daí, a gente acaba o nosso capítulo 6, a nossa apostila de semestre. Depois vamos fazer alguns trabalhos. Nós vamos fazer também uma revisão desses capítulos aí. E espero que a gente retornemos logo às nossas aulinhas presenciais, tá bom? Tchau!